nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas orações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na verdade, não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos faz uma exortação de sabedoria, nos chamando a viver nessa sabedoria e nessa inteligência. Ele vai também nos conduzir ao entendimento sobre um olhar sobrenatural sobre aquilo que vem e nos apresenta a cada dia. Por isso ele vai dizer sobre os mestres da lei e os fariseus, dizendo que eles têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Mas Jesus ele deixa bem claro para que nós possamos observá-los, mas não praticar o que eles praticam. Precisamos escutar os seus ensinamentos, mas não realmente acolher e imitar as suas ações. Por isso que Jesus ele vai nos chamar a atenção justamente disso, que nós não podemos ser como os fariseus e os mestres da lei, que nós não podemos pregar algo sem antes ter colocado em prática, que nós precisamos dia após dia justamente entender que a nossa vida ela é um grande reflexo da nossa experiência com Deus, da nossa prática da lei. Por isso que nós precisamos dar esses passos de praticar. Nós não alcançaremos a perfeição da prática, mas precisamos realmente ir praticando, porque esse praticar já é proclamar e anunciar a lei, o caminho de salvação. Por isso que Jesus também vai fazer uma crítica a esses homens que colocam pesados fardos sobre os ombros do povo, mas não são capazes de mover com um dedo para ajudá-los. E aqui nós vemos algo importante. Isso que Jesus Cristo fala quer dizer o quê? Que aqueles que colocam fardos falam a verdade, e isso é importante, e dão um verdadeiro ensinamento, mas como não dão um exemplo de vida, eles colocam os fardos, mas não ajudam a caminhar. Eles colocam ali, iluminam a consciência daquele povo, mas não dão o exemplo para animar esse povo no caminho de salvação, para que possam continuar perseverando, lutando contra as dificuldades, para que assim possam realmente dar continuidade à sua vida de união com Deus, para perseverarem nesse caminho. Assim nós vemos como que Jesus ele vai nos chamar sempre a atenção
sobre essa vaidade, sobre essa soberba, esse orgulho que nos ronda dia após dia, tentando fazer com que nós mostremos uma coisa daquilo que nós não somos. Mas esse orgulho, essa soberba de se achar melhor do que os outros, de se achar que não tem nada para mudar, para ser melhor. Por isso que Jesus Cristo sempre faz essa exortação aos fariseus e aos mestres da lei. E depois, no final do Evangelho, Jesus ele vai nos trazer 3 ensinamentos importantes. Primeiro, sobre ser mestre. Depois, sobre ser pai. E por fim, aquilo que ele vai chamar de guia. Por isso que nós precisamos entender essas 3 coisas. Jesus é o único mestre e ele vai exortar: não vos deixeis chamar de mestre, porque um só é vosso mestre e todos vós são irmãos. Esse é o primeiro ensinamento, porque quando nós nos reconhecemos irmãos, nós vamos reconhecendo que só há um único mestre, que só há uma única fonte da sabedoria, que é o próprio Cristo, que é a sabedoria encarnada, que é o próprio Deus. Ele é o Divino Mestre, aquele que nos conduz em plenitude no caminho da salvação, mas não nos conduz com palavras unicamente, mas ele nos chama a segui-lo. E esse seguimento é imitação da sua própria vida, é aplicação no cotidiano daquilo que é o verdadeiro ensinamento da lei. Depois ele vai dizer: não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu. Aqui também é essencial, porque essa paternidade primeira vem de Deus. Depois sim, as outras paternidades, elas nascem daquilo que é a experiência de Deus. A paternidade biológica, porque aqueles que são procriadores, eles recebem essa graça do próprio Deus, mas também a paternidade espiritual. Por isso que Jesus ele vai chamar a atenção: não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está no céu. A participação na paternidade natural, biológica e espiritual, ela vem dessa primeira participação da paternidade divina. Quando nós reconhecemos que Deus é nosso Pai, nós vamos nos reconhecendo irmãos, e na medida em que nós vamos nos reconhecendo irmãos, nós vamos nos reconhecendo filhos de um mesmo Pai do céu. Nós vamos nos reconhecendo partes de uma mesma família, que é a Igreja. E por fim, nós vemos como que Jesus ele vai dizer: não deixeis que vos chamem de guias, porque só um é vosso guia, Cristo. E aqui nós vemos aquele ensinamento que ele vai dar em outro momento no Evangelho, porque ele vai dizer que é o caminho. Ser o caminho é isso, é ser esse guia, aquele que vai na frente, aquele que nós vamos contemplando as suas atitudes, os seus ensinamentos e vamos seguindo de forma dócil aquilo que é a vontade daquele que nos conduz, porque a vontade daquele que nos conduz, que é Cristo, é a vontade do Pai do céu. E essa é a verdadeira sabedoria. Por isso que Jesus ele também nos exorta: quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aqui nós vemos aquilo que precisamos realmente adquirir, o remédio contra toda soberba, contra todo orgulho, contra todo mal da vaidade, que tenta nos colocar sempre no lugar de Deus na nossa vida, que tenta fazer com que nós realmente nos coloquemos num lugar, naquela posição de idolatria. Por isso, Jesus nos chama a buscar a humildade, a se humilhar. E humilhar aqui significa justamente isso: buscar ser o último, buscar cada vez mais servir os nossos irmãos, entender que o ensinamento que nós proclamamos, que nós ensinamos, é
um ensinamento de Deus e não nosso, para que assim realmente possamos estar sempre no nosso lugar e nunca permitir com que o mundo nos chame de mestre, de pai e de guia, para que nós não possamos realmente nos envaidecer com essa honra, mas que nós possamos sempre apontar aquele que é o verdadeiro mestre, que é Jesus Cristo, que nos dá o verdadeiro ensinamento pela prática, o verdadeiro Pai, que é aquele que Jesus Cristo nos anuncia e nos conduz a Ele, que é o Pai do céu, e aquele que é o guia, que é o próprio Cristo, aquele que nessa terra caminha à nossa frente, nos ensinando a verdadeira prática da lei, não como os fariseus e os mestres da lei, que falam com autoridade, mas não praticam a lei. Jesus fala com autoridade, mas antes de falar, ele pratica. E por isso que a sua palavra tem autoridade, porque antes de ser proclamada, os discípulos já apreenderam ela no seu coração de forma prática, pelo exemplo daquele que vai à nossa frente. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém.